Questão número 7 de matemática da FUVEST 2021. Nós temos aqui uma região rachurada que foi solicitada a descrição matemática analítica que definiria esta região. Perceba que aqui nós temos uma circunferência onde o texto especifica o seu raio, é raio unitário, raio valendo 1. E que a equação de reta que aqui está representada, ela pertence aos pontos extremos dessa nossa circunferência. Portanto, nós podemos definir esses pontos. Aqui, 0 no x e 1 no y. Portanto, é o ponto 0, 1. E aqui nós temos uma unidade de raio, só que para a esquerda, portanto, menos 1 no x e 0 no y. São os dois pontos que definiriam a nossa equação de reta. Agora, como calcular ou representar essa região pintada? Nós temos que recordar a equação da circunferência. X menos x do centro, tudo isso ao quadrado, mais y menos y do centro, tudo ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Porém, o que nós queremos não é apenas pontos que definem uma circunferência, mas inúmeros pontos que foram pintados. Essa região achurada é uma infinidade de pontos que me interessam. Portanto, nós temos que definir a área interna da circunferência. Essa área me interessa. E temos que fazer a intersecção com uma outra região pintada, que logo vamos fazer com a equação de reta. Mas a princípio, vamos imaginar que aqui eu estou buscando pontos internos à circunferência, que se localizam em distâncias menores do que o raio. No máximo chega até o raio. Existem uma infinidade de outros pontos que, partindo do centro, estão dentro dessa região minha pintada. Portanto, eu quero que a minha equação se torne uma inequação. X menos x do centro. Perceba que aqui nós temos o centro da circunferência, que é 0, 0. Portanto, eu já vou substituir aqui por 0. O y também sendo 0, e agora menor ou igual ao raio ao quadrado. Com isso, nós definimos a região interna à circunferência, pois está menor do que 1, que contempla essa descrição matemática, onde o centro é 0, 0. X² mais y ao quadrado, menor ou igual a 1, representa todos os pontos que pertencem à região interna da circunferência. Feito isso, nós temos que definir agora a equação de reta, pois eu não quero toda a circunferência pintada, eu quero uma parte fatiada. Como é que eu posso construir essa fatia? Nós temos que analisar a equação de reta. Para isso, vamos recordar duas possibilidades. Uma delas é Yo-Yo Michincho. Yo-Yo Michincho, onde m é o coeficiente angular da reta, que nesse caso está fácil de ser determinado, pois é ΔY sobre ΔX. Com esse ΔY, ΔX, nós temos 1 sobre 1. O coeficiente angular da nossa reta vale 1. E este Y0 é um dos pontos, que aqui eu vou pegar este. O Y vale 1, e o X é 0. Muito cuidado aqui na substituição. Assim nós podemos isoladamente construir a equação dizendo que y menos x é igual a 1. Esse 1 vem para o lado direito, esse x distribuído vai para o lado esquerdo. Com essa equação de reta, nós podemos então analisar finalmente a região que nos interessa. A outra técnica que eu havia mencionado é por determinante. xy1, 0, 1, 1, menos 1, 0 e 1. Todas essas tabelas de dados devem ser igual a 0. Calculando o determinante desta matriz, você tem que chegar nessa mesma equação. São as duas possíveis técnicas. Agora, uma vez que nós temos a equação de reta, eu preciso agora interpretar os valores que são para o lado de cima ou para o lado de baixo. Vamos pegar, por exemplo, este ponto aqui, menos 1 e menos 1. O cálculo que a equação de reta me fornece é a seguinte: y menos x. Y
menos menos x. Se eu efetuo esse valor, perceba que aqui no caso, menos 1 vai resultar em 0. Portanto, este ponto, menos 1, quando introduzido nessa equação, ele fornece dados menores que 1, que é o valor igual. Se eu coloco o valor 1, por exemplo, menos 1 no x e 1 no y, menos 1 no x e 1 no y, 1 no y menos o que é o x, que é menos 1. Isso vai resultar num ponto que resulta em 2, que é maior que 1. Perceba que eu estou usando os pontos aqui que eu suponho, jogando no dado da equação e vendo o resultado. Menor do que 1 significa que esta região é a região menor do que 1. Se eu coloco pontos fora da reta, coloco na equação e vejo que ele está maior do que a igualdade, ele é maior do que 1, que é o que me interessa. Eu quero a região que está para cima da equação de reta. Portanto, y menos x maior ou igual a 1 resulta em regiões que apresentam vários pontos maiores do que 1 quando é feito o cálculo. Como eu tinha mencionado, menos 1 no x e 1 no y resulta em 2, que é maior ou igual a 1. E esse ponto me interessa. A intersecção entre essas duas regiões é o que resulta a melhor resposta. Por isso, essa construção de regiões achuradas baseado em análise de pontos. Uma questão complicada. Para mim, a mais difícil da FUVEST até agora.